Olá pessoal, estamos aqui na nossa lição falando sobre a oração, a força vital do reavivamento. E com verso para memorizar, diz aí, Carlos. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O interessante desse versículo, Carlos, pelo menos para mim, é que Deus fala assim: eu sei dar coisas boas aos que me pedem coisas boas. Talvez às vezes a gente não recebeu alguma coisa ainda porque a gente não pediu uma coisa boa. Talvez a gente pediu uma coisa ruim. Com certeza Deus, querendo o melhor para nós, não nos dará, né? Pois é. Então, terça, 9 de julho, orando juntos. Eu quero falar algo para vocês interessante, e que é o seguinte: alguns assuntos humanos em relação a Deus, nós não podemos fazer por segundos interesses. Como, por exemplo, você não deve devolver o dízimo pelo interesse de ser abençoado. Você não deve adorar a Deus pelo interesse apenas de ter o seu bem-estar. Adorar, eu digo louvar mesmo, cantar hinos a Deus. Você não deve fazer isso apenas porque diz assim: ah, cantar faz bem para minha alma. Não. Você deve fazer porque realmente deve partir de um ânimo seu próprio. Mas em relação à oração, eu tenho algo muito interessante para te falar, para você, Carlos, e para mim também, que essa lição me conscientizou disso. A oração é algo que requer realmente um segundo e total aproveitamento. Por exemplo, você ora apenas com uma intenção, que teoricamente pode ser considerada uma segunda intenção, mas é porque a oração só tem um sentido: poder. E a gente tem que ter isso em mente. A oração, você ora apenas, exclusivamente para receber poder. A lição dessa semana está nos falando justamente sobre isso. Não há outro motivo. Se você disser assim: olha, eu oro porque eu quero o poder de Deus, você está sendo correto. Você não está fazendo isso por segundas intenções, não. Ela só tem esse motivo: poder. E a lição dessa semana, a de hoje, de terça, dos adultos, ela fala justamente sobre o orar juntos. Orar em equipe, principalmente duas pessoas juntas. A lição trouxe o texto de Mateus 18, de 19 a 20, que Deus fala assim: se estiverem dois pedindo em meu nome, eu estarei com eles e farei com que aconteçam as coisas. A lição nos trouxe uma frase muito interessante de John Bunyan, que diz assim: você pode fazer mais do que orar depois de ter orado, mas não pode fazer mais do que orar até que tenha orado. Interessante. Ou seja, antes de orar não há nada a se fazer. Depois de orar, há poder. Mas antes de orar, não há nada ao que se fazer. E a lição nos trouxe a experiência de Pedro em uma ocasião que Herodes mandou matar Tiago. E depois que Herodes mandou matar Tiago, Herodes mandou prender Pedro. E ele ia apresentar Pedro numa festa, eu não me recordo qual agora. Ele ia apresentar Pedro aos judeus, porque alguns judeus tinham ficado felizes por Pedro ter sido preso. Só que aí a igreja de Deus começou a orar, a igreja da época. Começou a orar todo mundo, fervorosamente, orando. E na noite anterior ao dia em que Herodes iria apresentar Pedro como seu grande troféu. E o interessante é que é o seguinte: Herodes mandou prender Pedro e ele colocou 4 guardas, com 4 soldados cada guarda, para poder segurar Pedro na cadeia. E ainda no meio desses 4 grupos de soldados, tinha um grupo que 2 desses soldados ficavam lado a lado de Pedro, e Pedro amarrado com 2 correntes. Acho que nenhum prisioneiro da época tinha essa segurança toda. E na noite anterior à apresentação, o anjo do Senhor apareceu a Pedro e disse: levante-se. E quando ele falou para Pedro se levantar, as correntes caíram dos braços de Pedro, dos punhos. E Pedro se levantou. E o anjo disse: vista a capa e me siga. E Pedro vestiu a capa e começou a seguir o anjo. Passaram pelos 4 grupos de soldados, passaram pelo portão principal da cadeia, o portão muito pesado, saíram da cadeia, andaram por uma rua e meia, e aí o anjo sumiu. Só que o interessante é que por enquanto estava acontecendo isso, e eu te convido a ler esse texto. Se você puder, abra sua Bíblia em Atos 12, de 1 a 16. O próprio Pedro pensou que aquilo não era real. Achou que ele estava tendo uma visão do Senhor. E quando o anjo sumiu, que ele se viu no meio da rua, que ele falou assim, ele olhou e disse: rapaz, era verdade, o Senhor me deu um livramento. E aí Pedro chegou, foi na casa de uma das irmãs da igreja, e quando ele bateu na porta, que a irmã saiu, que viu que era Pedro na porta, ela nem abriu o portão. Ficou tão agoniada que, ao ver que era Pedro, voltou para contar para a galera: gente, Pedro apareceu.
O pessoal não acreditou no que tinha acontecido por toda a circunstância que envolvia essa prisão de Pedro. E até alguns até falaram, não, você viu a visão do anjo de Pedro. Então, não, ele estava na porta. E nisso quem estava na porta batendo Pedro. Gente, abre aqui, eu tô aqui. E o pessoal sem acreditar. E aí quando foram, encontraram Pedro do lado de fora. E aí se regozijaram todos juntos. E viram que realmente era algo extraordinário que tinha acontecido de madrugada. Pedro estava livre, estava na casa dos irmãos. Nisso tudo nós podemos ver uma libertação miraculosa. E é importante a gente notar na passagem que a passagem é específica em dizer que no momento do resgate de Pedro as pessoas estavam orando. A igreja toda junta estava orando no momento. Eu me recordo que no domingo eu falei sobre isso, no vídeo de domingo, aquele vídeo que a gente fez lá na praça. Eu falei, olha, o poder não vem nem antes da oração, nem depois da oração, vem durante, vem quando está acontecendo a oração. E olha só, mesmo hoje, nos momentos mais inusitados da nossa vida, esse mesmo poder é possível e é presente para nós. Sabe quando? Quando nós orarmos juntos. Verdade. Continuando aqui, Gêbel, só para complementar o que ele trouxe aí, a lição de jovens traz mais algumas observações. Por exemplo, ao lembrarmos do derramamento do Espírito Santo lá em Atos, que foi uma resposta da oração, e foi uma resposta da oração de uma promessa também de Deus. Foi uma promessa que Deus fez quando Ele disse lá, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, esse derramamento foi uma promessa de Deus, mas foi uma resposta à oração que aquele povo estava fazendo. Imagine a experiência, que experiência maravilhosa daquele povo estar orando e de repente haver o derramamento do Espírito Santo. A lição traz que aquele lugar ele chegou a estremecer. Imagine você orando e de repente estremece e você sente a presença do Espírito Santo. Essa mesma situação que aconteceu com ele está a promessa para acontecer também conosco, que é o derramamento do Espírito Santo. Será que hoje nós não estamos perdendo tempo, em vez de estar orando, para também podermos estar desfrutando dessa experiência maravilhosa? Que nós possamos buscar também essa experiência, que é o derramamento do Espírito Santo. Um outro ponto que a lição traz é observarmos a vida devocional que Jesus Cristo tinha. Jesus Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, ele precisava manter essa comunhão com Deus, essa oração, e precisava também de um lugar reservado, tanto que ele procurava lugares onde ele pudesse estar só, em maior tranquilidade, para orar a Deus. Então que nós possamos também ter ter Jesus Cristo mais uma vez como um exemplo, e buscar manter essa comunhão com Deus. Se ele, que era filho, tinha essa comunhão, claro que ele estava como um homem, mas nós também necessitamos, é a prova de que assim como ele precisou, nós precisamos manter essa comunhão através da oração com Deus. E analisando as orações de Cristo, nós vemos que ele orou para que Deus não o deixasse morrer, mas também que principalmente fosse feita a vontade de Deus. Orou pela fé dos apóstolos e orou também, eu vou até ler o que está na oração, que diz, a segunda parte diz assim, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles os apóstolos. Ou seja, que maravilha, né? Que amor. Deus diante da morte, Jesus Cristo diante da morte, estava orando por mim e por você. Que somos quem recebemos as mensagens através dos apóstolos, né? Que maravilha. Que nós possamos, como o Gêbel já comentou, em relação à oração em dupla, o verso diz que se dois concordarem sobre o mesmo assunto, Deus ele responderá. Claro que se não for para o bem, Deus não responderá. Sim. Mas se Deus vê que realmente é para o bem dos seus filhos e que há união de uma ou mais pessoas, Ele com certeza responderá. E agora nós vamos aproveitar a oportunidade que estamos em dupla, estamos com vocês também. Se vocês aproveitem e participem, aí já não serão apenas dois, né? Serão várias pessoas. Que nós possamos agora nesse momento estar intercedendo para que Deus possa assim cumprir a promessa dele e possa estar nos ouvindo e possa estar continuar derramando suas bênçãos sobre nós. Né? Então, convidamos vocês a orar conosco agora. Vamos lá, né? Querido Deus, nesse momento nós reivindicamos esse poder, Senhor. O poder que o Senhor prometeu para nós quando nós orarmos juntos. Amém. Nós queremos pedir que esse poder também recaia sobre a pessoa que está orando conosco agora, neste momento. Abençoa o seu dia, abençoa tudo que ela vai fazer e esteja conosco também. Nós desde já agradecemos pelo poder do Teu Espírito Santo sobre nós, quando nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, pessoal. É isso aí, pessoal.